Marília, eu quero me cuidar, eu quero melhorar minha autoestima, mas eu fico deixando as coisas para depois. Socorro! Meu nome é Marília Mendes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Procrastinar é algo aí que muita gente sofre e nada mais é, para quem não conhece essa palavra, mas provavelmente conhece, sabe o que é isso? É ter o hábito de deixar as coisas que precisam ser feitas para depois, né? Sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, existem vários níveis aí de procrastinação, mas o fato é que quem procrastina é aquela pessoa que deixa as coisas para depois, das mais variadas possíveis. Pode ser desde um hábito de, eu preciso passar essa roupa, mas deixa para depois, pode ser marcar um médico, pode ser fazer uma lição que você precisa da faculdade, seja você ter uma atitude de autocuidado, enfim. Existem muitos tipos de hábitos aí dentro do processo de procrastinação, tá? Mas o que eu posso dizer é que se você faz isso com frequência, provavelmente você vai precisar olhar um pouquinho mais sobre a sua autoestima, tá? A autoestima, gente, ela tá ligada com essa noção de procrastinação, porque elas estão relacionadas no sentido de quando a autoestima é saudável, a gente faz coisas que condizem com isso, com saúde. Então a gente se cuida. Quando a gente tem uma autoestima saudável, as nossas escolhas são saudáveis. Claro que temos os escorregões, mas a gente tende a se cuidar, né? Com muito mais facilidade, é um hábito nosso. Quem se sente bem consigo mesmo tem prazer em cuidar de si mesmo. Agora, quando a gente tem uma autoestima fragilizada, uma autoestima baixa, a gente tem dificuldade de exercer o autocuidado. E aí isso pode ser por mais inúmeros motivos aí, né? Tem muitos, e eu vou listar aqui alguns para ajudar você a pensar. É importante você refletir sobre o que é que você tem procrastinado, tá? A procrastinação não é uma coisa que tem vida própria e que ela domina o seu ser e você não tem controle. A procrastinação, ela tem a ver com comportamento. E esse comportamento, ele vem de crenças, de ideias, de pensamentos que você tem diante daquela situação que você está vivendo. Então, como eu falei, você pode procrastinar por coisas que são bem simples, tipo passar uma roupa que você pode passar depois, como pode ser o procurar um médico porque você está doente. Então, você entende que existem vários tipos de níveis, por isso que eu falo, tem a procrastinação que, ok, de vez em quando a gente tem, e é ok, a gente passa, mas tem procrastinação que prejudique muito a sua vida. E não só faz com que você exerça menos o autocuidado, como faz com que você não tome as rédeas da sua vida. Então você acaba deixando as coisas que precisam ser feitas sempre para depois, coisas que são essenciais para a qualidade da sua vida, para o seu dia a dia, mas mesmo assim você deixa. E isso vai prejudicando cada vez mais, porque aí entra num ciclo vicioso, né? Você entra no ciclo de eu procrastino, sinto prazer, porque a procrastinação traz prazer, né? E aí eu sinto prazer, beleza, relaxo, mas depois eu sinto culpa, aí eu me cobro. Então, por que a procrastinação ela traz prazer? Porque você está deixando de fazer algo que você não quer. Simples assim. Você deixa de fazer algo. E aí o ponto que eu quero incentivar você a pensar é sobre por que eu estou procrastinando isso, tá? Eu quero que você pense sobre quais são as razões, o que é que você está deixando para depois. Não é aquela atitude específica, não é o deixar a roupa para depois, porque a roupa você pode passar outro momento, mas é o que significa passar a sua roupa, né? Por exemplo, a gente pode procrastinar para quando a gente não quer lidar com algo que eu não sei muito bem e eu tenho medo de não fazer bem, não dar certo, né? Então, sei lá, uma situação do trabalho. Eu sei que eu tenho um relatório para fazer, esse relatório é complicado, eu tenho dificuldade, tenho medo de pedir ajuda, tenho medo de ser julgada por não saber fazer certo, então eu deixo para o último segundo para que eu não sofra antecipadamente. Então, a gente sente prazer, porque alivia, eu não, traz um alívio da tensão, tá? E aí esse prazer, gente, ele acaba fazendo com que a gente vicie, né? Tudo que traz prazer a gente pode
se continua fazendo, a gente pode viciar. Então tem pessoas que são viciadas em procrastinar, exatamente por isso. Se pergunte aí, por que você não está fazendo o que você tem que fazer? Por que você não está cuidando de si mesma? O que tem, por exemplo, quando você fala cuidar de si mesma? Sei lá, por que eu estou procrastinando fazer terapia? Será que é porque eu tenho medo do que eu vou encontrar e eu deixo pra lá? Será que é porque eu tenho medo de que eu vou ter que olhar de frente para os problemas que eu não quero ver, que eu tô deixando ali embaixo do tapete enquanto eu consigo? Será que eu prefiro ficar deitada na minha cama o dia inteiro do que ter que cuidar do meu quarto bagunçado? Porque quando eu olho para o meu quarto bagunçado, eu lembro que a minha vida tá bagunçada e que eu não consigo dar conta dessa bagunça e que eu tenho que olhar para o problema que eu tô vivendo hoje. Será que eu não fazer as coisas por mim e eu me dar conta disso é porque eu vou me dar conta de que eu não me importo comigo mesma? Então se pergunta aí, por que é que você tem procrastinado o que você sabe que você tem que fazer? Pensa aí, me conta nos comentários e mandem sugestões e perguntas e outras coisas aí que vocês queiram que eu aborde aqui nos Doses de Amor Próprio. Beleza? Beijinho, até o próximo.